Podemos. Tá. Só as câmeras. Anderson, boa noite. Claro que agora o foco, né, os canhões da eliminação voltam para a diretoria, a parte da torcida, enfim. E eu queria que você falasse sobre essas críticas, onde vocês têm responsabilidade, essa falta de reforços para o Abel, um pouco de tudo que culminou nessa eliminação hoje aqui, mais uma para o São Paulo. Boa noite a todos. Primeiro, acho que seria importante a gente deixar claro, nós tomamos uma decisão recente, né? Nós, desde o jogo contra o Atlético Paranaense, temos tido uma postura. Aconteceu isso até no último jogo contra o próprio São Paulo. Aconteceu isso no jogo contra o Flamengo, aqui no Allianz Parque. Mas entendemos que, pelo não resultado, era importante que estivéssemos aqui e assumíssemos a nossa responsabilidade. Em caso de vitória, caso ela tivesse acontecido, nós continuaríamos com o nosso posicionamento, até porque acho que já ficou muito claro para todos, né, o que a gente sempre busca, né, o que nós queremos é sempre um futebol melhor. Era importante eu te dizer isso, perdão por aproveitar a tua pergunta. É muito dolorido para todos nós, é dolorido para nós profissionais, é dolorido para os nossos atletas, até porque nós sabemos o que nós fazemos, né? Nós estamos há 4 temporadas, sempre uma busca incessante pelo resultado, então nós temos uma consciência plena. E temos uma consciência plena também do que quanto sofre o nosso torcedor. Mas é importante que ele tenha consciência, que ele saiba que nós temos um caminho, nós temos um planejamento, nós temos uma estrutura de trabalho muito sólida e a gente sabe, lógico, que a gente precisa fazer as correções durante esse caminho, mas não podemos mudá-la por completo. Definimos algo para essa temporada e vamos atrás dela. São 5 competições que nós estamos a disputar. Vamos continuar buscando as outras 2 que nos faltam, até porque a gente sabe o tamanho da nossa força. É importante esse momento porque há uma série de reclamações de vários clubes em relação à arbitragem. Não é só o Palmeiras que tem reclamado. É algo recorrente, o Flamengo chegou a fazer também uma greve de silêncio, Renato Gaúcho recentemente fez críticas duras, o próprio Arley, diretor de futebol do Goiás também, enfim. Vários clubes estão, de fato, criticando a arbitragem no futebol brasileiro. Queria saber, os clubes conversam entre si para tentar buscar uma solução para a melhoria da arbitragem, ou os clubes entendem que isso é de total responsabilidade da Comissão de Arbitragem e da CBF? O futebol é de responsabilidade de todos, né? Eu acho que chegou um momento, sim, né? A arbitragem atravessa um momento muito delicado. Nós citamos aqui, no próprio jogo de hoje, né, nós tivemos questionamentos sobre a atuação da arbitragem. A arbitragem hoje ela necessita, né, do maior investimento possível para que a gente possa diminuir a quantidade de erros que nós temos tido. E isso é uma responsabilidade da Comissão de Arbitragem, da CBF e de todos os clubes. Nós não podemos nos furtar a isso. Eu percebo sempre que, principalmente quando o Abel Ferreira está aqui, ele faz esses questionamentos, única e exclusivamente para que a gente possa ter o futebol mais isonômico possível. A gente não pode, a toda rodada, estar discutindo um problema de arbitragem, né? Mas nós também não podemos deixar de dizer que isso é uma responsabilidade de todos nós, inclusive da Confederação Brasileira. Boa noite, Anderson, tudo bom? Pedro Cunha. Anderson, você falou sobre o Abel, sobre as falas dele nas coletivas aqui, sobretudo sobre a arbitragem, e queria saber, vindo de você, o quanto você acha que esses episódios com a arbitragem, ele sempre cita do Bandeira, que falou com ele em espanhol, o quanto esses episódios com a arbitragem podem acabar prejudicando o Palmeiras em uma futura renovação com o Abel.
Olha, o Abel é um profissional na concepção da palavra. É um profissional que vocês já conhecem, né, até por todos os momentos que aqui ele já esteve. Né? A busca do Abel é sempre pelo melhor possível, né, do próprio futebol. Ele traz sempre situações que possam fazer com que o nosso esporte evolua. E é lógico que isso acaba por trazer em diversos momentos, né, discussões. Né? Mas eu percebo muito que o Abel tem a consciência do que o Palmeiras o oferece, do que o quanto os seus atletas se entregam e buscam atender a tudo aquilo que ele sempre se posiciona, tudo aquilo que ele traz para eles. Né? Então, eu acredito muito que nessa relação profissional entre Palmeiras, né, e Abel Ferreira, ela continuará ainda, principalmente, né, até o término da nossa relação contratual. Anderson, boa noite. A fim de confirmação, existe um planejamento já pelo fim da Lei do Silêncio? Ela continua? E aí eu me refiro às coletivas do Abel Ferreira. Ela continua no fim de semana contra o Inter? Eu tive que conversar muito com ele para que eu estivesse aqui, senão ele estaria aqui. Né? Até porque, como eu disse para vocês, para que a gente desse seguimento a tudo aquilo que a gente... tudo aquilo que a gente se posicionou desde o jogo contra o Atlético Paranaense. Diariamente nós discutimos nossos posicionamentos. Hoje a gente tem uma posição em relação ao próximo jogo. O Palmeiras continua com seu posicionamento, mas nós vamos discutir sim, né? Vamos entender qual será a melhor decisão a ser tomada. Anderson aqui, boa noite. O silêncio, ele pode resolver os problemas do futebol brasileiro, na tua opinião? Eu acho que o Palmeiras nunca se silenciou. Nesses últimos anos, o Palmeiras sempre se posicionou e continua se posicionando para o seu torcedor, para a Confederação Brasileira, para todas as instituições. O nosso posicionamento, a nossa decisão foi única e exclusivamente por uma necessidade de blindagem do nosso elenco, como a senhora presidente colocou no último jogo contra o São Paulo. Né? E é importante que a gente diga isso, né? E preciso repetir isso. O Palmeiras não se cala. Ele briga por si, ele briga pelo futebol, ele quer que o futebol seja cada vez maior, porque é isso que ele representa, né, dentro de todo esse cenário, para o seu torcedor. Então o Palmeiras nunca se cala. Boa noite, Barros, Mário do Correio de Atibaia. Como que vocês analisam o protesto da torcida no final do jogo, né? E também a questão da temporada, como que você vê essa parte da pressão aí da torcida? Atravessamos um momento delicado, sim, temos consciência disso, e como disse, vamos trabalhar muito para reverter isso. Eu acho que nós sempre demos sinais e sempre mostramos ao nosso torcedor o quanto competente podemos ser. Esses atletas venceram e continuarão a vencer. Nós temos uma equipe extremamente competitiva. O torcedor, ele é um apaixonado, acima de... Como é que eu posso te falar aqui? A paixão do torcedor sempre está acima. Né? Eu acho que na mesma forma que ele nos incentivou durante toda a partida, ele teve o direito dele de cobrar ao final dela. Encerrando agora a entrevista coletiva. Obrigado a todos. Obrigado, boa noite a todos.